Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Por que a Rússia está enfrentando uma crise política e militar interna? O que é o Grupo Wagner que ameaçou o presidente da Rússia, Vladimir Putin? A guerra na Ucrânia, desde o início, tem chamado a atenção do mundo. Uma guerra regional, mas que pode provocar uma guerra nuclear em escala global. Isso porque, como falei em outros vídeos, existe o envolvimento indireto dos Estados Unidos e da OTAN. Já se passou mais de um ano desde que a Rússia invadiu o território ucraniano. Veja, mesmo sendo uma das maiores potências nucleares do mundo, o governo russo tem dificuldade para avançar contra a Ucrânia. E agora, para piorar ainda mais, a Rússia enfrentou uma crise interna nos últimos dias. Ou seja, além de movimentos contrários à guerra, houve uma ameaça de motim, de rebelião vindas do chamado Grupo Wagner. Nos últimos dias, veio a notícia que a organização paramilitar, conhecida como Grupo Wagner, se insurgiu contra o governo da Rússia. Uma notícia que, de certa forma, agradou a Ucrânia, os Estados Unidos e seus aliados. E aqui vale destacar que o Grupo Wagner sempre esteve ao lado do governo russo na guerra da Ucrânia. Mas afinal, o que é esse Grupo Wagner que acabou ameaçando o governo da Rússia? O Grupo Wagner é um exército militar privado, composto em sua grande maioria por ex-soldados. Há uma estimativa que cerca de 40 a 60 mil homens participam dessa organização. Para acrescentar um pouco mais sobre o Grupo Wagner, veja um pequeno trecho dessa reportagem. O Grupo Wagner é uma empresa paramilitar privada com fortes ligações ao Kremlin. Até porque eles são de origem russa. Mas o exército, por mais que estava desde o começo mais voltado para o lado de Moscou, ele se rebelou contra o Ministério de Defesa da Rússia. O Grupo Wagner é operado e financiado por Yevgeny Prigozhin, um oligarca russo e confidente pessoal de Putin. Nesse ponto, vale lembrar que a participação de mercenários em guerras acontecem há décadas. O próprio governo da Ucrânia tem aceitado a participação de mercenários vindos de vários países para lutar contra a Rússia. E os Estados Unidos e outros países da Europa também alimentam com armas e dinheiro certos grupos de mercenários, homens que possam lutar pelo dinheiro, mas que, na verdade, acabam lutando pelos interesses do governo americano. Veja, como não existe uma ligação oficial ou formal com o governo da Rússia, o Grupo Wagner é visto como uma organização composta por mercenários. Ou seja, homens que participam de guerras e rebeliões sempre com o objetivo de receber recompensas. Embora os militares do grupo sejam russos, não existe qualquer interesse ideológico, político e patriótico. O objetivo principal é o dinheiro. O líder atual do Grupo Wagner, Prigozhin, é considerado um dos homens mais perigosos do mundo. E aqui uma curiosidade. Esse líder do Grupo Wagner já foi preso durante 10 anos na Rússia e depois de libertado foi vender cachorro-quente. Em seguida, se tornou dono de restaurante e, não se sabe exatamente como, acabou ficando bilionário. Foi a partir daí que ele teria se aproximado do presidente Vladimir Putin. Vale destacar que o Grupo Wagner tem atuado em vários países, tanto da África como do Oriente Médio, especialmente na Síria. E como sabemos, a Síria sofre com uma guerra civil há anos, mas o governo russo apoia o governo da Síria. Nesse caso específico da Síria, o Grupo Wagner dá total apoio ao governo sírio, e isso em nome da Rússia. Ou seja, na Síria, o Grupo Wagner luta contra grupos que querem derrubar o governo sírio. Veja, como falei antes, o Grupo Wagner não tem uma relação oficial e formal com o exército russo.
A própria Constituição da Rússia não permite contratar mercenários. Mas parece que na prática as coisas são bem diferentes. Os mercenários do grupo Wagner deram total apoio ao governo da Rússia na guerra que acontece na Ucrânia. Com cerca de 20 mil soldados, o grupo Wagner foi importante na conquista de algumas cidades da Ucrânia. E foi com sua participação no território ucraniano que o grupo Wagner ganhou importância dentro da Rússia e na imprensa internacional. Algumas pessoas afirmam que o grupo Wagner, na verdade, faz o trabalho sujo, ou seja, o trabalho que o exército da Rússia não pode e não deve fazer. Para você ter uma ideia, existem acusações de que o grupo Wagner já cometeu vários crimes de guerra. Mas, nos últimos meses, o líder do grupo Wagner começou a criticar o alto comando do exército russo. Críticas que deixaram o presidente da Rússia, Vladimir Putin, bastante irritado. E aqui uma curiosidade: o nome do grupo seria uma referência ao compositor alemão Richard Wagner, que viveu durante o século XIX. E o mais curioso é que esse compositor era o preferido do líder alemão que provocou a Segunda Guerra Mundial. Segundo alguns órgãos de segurança de outros países, um dos fundadores do grupo Wagner era um grande admirador da ideologia do líder alemão. Veja, a crise que se arrastou nas últimas semanas na Rússia foi porque o atual líder do grupo Wagner acusou o exército russo de atacar seus soldados. Mas dessa vez, o grupo de mercenários não ficou apenas nas ameaças. De fato, eles começaram uma rebelião, um motim contra o governo russo. O líder do grupo Wagner deu ordens para marchar em direção a Moscou, capital da Rússia. Com alguns tanques e outros veículos blindados, decidiram confrontar o exército russo. E aqui aconteceu algo estranho. Em menos de 24 horas, o líder do grupo Wagner acabou desistindo de marchar até a capital da Rússia. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu. Que tipo de negociação levou o grupo Wagner a recuar em seu objetivo? Veja, segundo a imprensa internacional, o líder do grupo e a maioria dos seus soldados cruzaram a fronteira que divide a Rússia e a Bielorrússia, ou Belarus. Tudo indica, pelo menos até esse momento, que o líder do grupo Wagner está exilado em Belarus. A suspeita da imprensa é que o presidente de Belarus teria convencido o presidente Putin de não matar o líder rebelde do grupo Wagner. Veja um trecho dessa reportagem. Belarus anunciou nesta terça-feira a chegada do chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, como parte de um acordo que encerrou a rebelião na Rússia. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko afirmou ter pedido ao colega russo e aliado Vladimir Putin que não matasse o líder dos mercenários. É por isso que pensei, podemos matar. E eu disse ao Putin, podemos matá-lo, não é um problema. Se não na primeira tentativa, então na segunda. Então disse a ele, não faça isso. Apesar das declarações iniciais do presidente de Belarus, uma nova informação afirma que o líder do grupo Wagner retornou para a Rússia. E essa informação veio do presidente de Belarus. Uma coisa parece certa: existem várias versões e especulações do que realmente aconteceu. O fato é que o governo da Rússia se viu dentro de uma crise interna, algo que, com toda certeza, agradou os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Existem especulações que afirmam que o grupo Wagner vai continuar atuando em outros países. Por outro lado, alguns setores da imprensa também acreditam que o grupo Wagner vai continuar apoiando a Rússia na guerra da Ucrânia, mesmo que o presidente Vladimir Putin tenha anunciado que esses mercenários não vão mais participar do conflito na Ucrânia. Na minha opinião, acredito que isso não vai acontecer. Digo isso porque a Rússia não pode desconsiderar a importância do grupo Wagner na Ucrânia. Abandonar o grupo Wagner seria,
cerca de 25 mil soldados fora da guerra na Ucrânia. Ou seja, o apoio do grupo de mercenários é útil e estratégico. Veja, como falei antes, usar mercenários em guerras não é uma novidade, como é o caso da Rússia, que tem usado grupos de mercenários para ajudar na guerra contra a Ucrânia. O problema é que uma rebelião interna na Rússia, dependendo do resultado, pode mudar o curso da guerra. E com certeza o presidente Vladimir Putin sentiu que sua autoridade foi ameaçada. Daqui por diante, devemos observar o papel do governo de Belarus, de como será sua relação com o grupo Wagner. Vale destacar que existe uma especulação de que o grupo Wagner pode estar se preparando para atacar a Ucrânia em outra frente. Diante de tudo isso, desse cenário, devemos esperar o que vai acontecer. Como a gente sabe, numa guerra existem informações e contra-informações.